Amados irmãos, a paz do Senhor. Chegamos ao capítulo que eu pessoalmente julgo o mais importante para se entender o Apocalipse. Com todo respeito a todos os demais irmãos que pensam de forma diferente, pessoalmente eu creio que o capítulo 18 é essencial para que você tenha a visão completa, radical e absoluta do que é realmente a grandiosidade do poderio e do império que o anticristo vai literalmente governar. É interessante que, quando da abertura dos selos, e eu acho que o irmão se lembra direitinho disso, o primeiro selo a ser aberto foi o selo do cavaleiro que estava sobre o cavalo branco. E nós vimos perfeitamente que este era uma figura do anticristo. E é interessante que o anticristo retratado exatamente aqui, em Apocalipse capítulo 6, nos diz exatamente isso. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Aqui está a figura do anticristo, que sai, obviamente, desde o primeiro momento em que começa a grande tribulação, vencendo e para vencer, porque Cristo lhe deu este poder. Aqui não é Cristo. Cristo é quem abre os selos. E não é ele, ao abrir os selos, que sai no primeiro cavalo. Não, aqui é uma imitação de Cristo. Aqui é o anticristo, que se passará por Cristo e sai para vencer. O que eu acho interessante é exatamente isso. A Bíblia, quando fala, em segundo lugar, aqui no Apocalipse, sobre o anticristo, nos fala sobre a besta que surge do mar. E isto está exatamente no capítulo 13, quando, a partir do versículo 1 diz, e vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. E era um animal feroz, né? Porque o versículo 2 diz assim, a besta que vi era semelhante ao leopardo, um corpo de leopardo, com pés como de urso e boca de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. E esta figura é tão poderosa que no versículo 4, segunda parte, os moradores da terra diriam, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? E versículo 5, foi dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e a autoridade para agir 42 meses, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, e para lhe difamar o nome, e difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. E foi dada a ela o poder que pelejasse contra os santos, ou seja, aqueles que morrerão na grande tribulação, e os vencesse. E deu-se-lhe autoridade ainda sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Olhe que interessante, irmãos.
O personagem Anticristo, ele é um personagem que ele alcança o auge no tocante à posição política, no tocante à posição religiosa, no tocante à posição econômica, no tocante à posição social, porque em Apocalipse 13 estava profetizado que ele seria esse líder deste último grande momento que antecede a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só que a vida dele não seria fácil. De maneira alguma seria fácil, porque, à luz de Apocalipse 6, outros cavaleiros saem. Sai o cavaleiro da morte, sai o cavaleiro da economia desequilibrada e da fome, e sai o cavaleiro das guerras. E mesmo diante de todo esse quadro absolutamente horrendo e difícil de se administrar, você vê que o anticristo consegue juntar em suas mãos todo o poder e cumprir o que está em Apocalipse capítulo 13, porque ele será um grande líder mundial e um grande líder também, nós veremos, porque ele vai requerer adoração, um grande líder religioso. Ele vai requerer adoração para si como se fosse o próprio Cristo. E eu acho interessante o capítulo 18, porque no capítulo 6 diz que Cristo lhe deu a autoridade para sair e vencer, e no capítulo 13 diz que, obviamente, ele tem performances, ele tem capacidade, ele tem entendimento, ele tem possibilidades de vencer e literalmente controlar tudo que no início da grande tribulação está absolutamente descontrolado, porque ele tem 7 cabeças. Ele tem uma inteligência fora do comum, fora do normal, e ele tem, obviamente, tudo aquilo que a população nessa época vai querer. Ele tem uma boca que profere blasfêmia, ele tem um coração cheio de blasfêmias, e obviamente que a população, neste momento, estará absolutamente prostituída com todo um sistema religioso que ele, anticristo, usa, como está no capítulo 17, para se rebelar contra Deus, contra o Cordeiro e contra os céus. E o que eu acho interessante é que o capítulo 18 fala do auge e da queda, do auge e da queda de todo o sistema político e econômico mundial que estará nas mãos do anticristo. Olha que interessante. Se você parar e pensar, no capítulo 17, a palavra Babilônia significa mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra, ou seja, é um sistema mundial que há de dominar o mundo, um sistema religioso mundial absolutamente ecumênico que dominará o mundo. Daí a expressão mistério sobre ela no capítulo 17. Mas no capítulo 18, olha que interessante, a palavra mistério é deixada de lado. E a partir desse momento, Babilônia assume a seguinte expressão: cidade. Babilônia se refere à cidade. Se você parar então e pensar, é lógico que a mudança do foco mistério para a cidade significa que, após o anticristo simplesmente dominar e colocar sob os seus pés e arrebentar com a religião ecumênica mundial que existirá, conforme nos deixa bem claro Apocalipse 17, o anticristo
ele tem agora literalmente ninguém para carregar nas costas e ele alcança, porque antes ele tinha que levar o peso, né, da religião mundial nas costas, e ele agora está livre, leve e solto para cumprir todas as profecias de Apocalipse 6, de ser o grande líder mundial que saiu para vencer e vencerá, e de Apocalipse 13. Todos os povos, tribos, línguas e nações estarão aos pés dele. E o que é interessante é que agora deixa-se de lado a palavra mistério e no capítulo 18 nós estamos diante da cidade, ou seja, simplesmente nós estamos diante de um império político e econômico mundial que é simplesmente a sede de todo o poder e de toda a política do anticristo. Peraí, pastor, está querendo dizer que o anticristo vai ter uma cidade aonde dela ele reinará sobre o mundo inteiro? Não, não estou te dizendo isso. Eu estou te afirmando isso. Babilônia é a sede do futuro império mundial. Agora, o nome é Babilônia. Eu, pessoalmente, não sei se aqui a palavra de Deus está se referindo de novo à reconstrução daquela grande cidade do Velho Testamento, aonde Nabucodonosor simplesmente olha e diz: esta é a grande Babilônia, que eu construí com as minhas mãos, e se alegra disso. E em razão disso, Deus o pune de forma muito severa. Mas o que eu estou te dizendo é exatamente algo extremamente simples. Coloque na cabeça. É incrível como Satanás, após ser lançado literalmente sobre a terra, e daí Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 9, quando o arcanjo Miguel simplesmente de forma definitiva expulsa Satanás dos céus. Mas pastor, ele não já foi expulso? Desde a época que caiu, sim, ele foi expulso, mas ele tinha acesso aos céus. Porque ele todo dia, como todas as estrelas de Deus, tinha que comparecer para simplesmente prestar contas a Deus. Só que no meio da grande tribulação, ele será expulso do céu. E como é um trabalho que não requer a completa autoridade e poder de Deus, Jesus não vai manchar suas mãos, sabia? E o próprio Deus Pai tem mais o que fazer. Então, com todo respeito ao arcanjo Gabriel, Deus dirá ao arcanjo Gabriel e esse expulsará Satanás dos céus e ele não terá mais acesso aos céus. E Satanás sabe que virá depois a nova Jerusalém, a cidade descida dos céus, adornada de ouro, de cristal, de pedras preciosas, cidade fantástica de Deus. E o que Satanás faz? Satanás, durante a grande tribulação, ele tenta, de novo, imitar e falsear. Daí Babilônia, a grande cidade. Então, raciocine comigo. Satanás será lançado a esta terra no meio do período da grande tribulação. Assim diz Apocalipse 12, versículos 7 a 9. E aí, o que ele faz? Ele, por intermédio do anticristo, tenta imitar tudo o que Jesus faz. Tudo que Jesus faz. E aí, pare e pense. Aqui será um grande ardil da antiga serpente, porque simplesmente
Ele antes da Nova Jerusalém, a cidade santa, preparada por Deus, que vai descer à terra. E isso é descrito no capítulo 21 e 22 de Apocalipse. Antes, no capítulo 18, você já tem na terra existindo a grande Babilônia, a grande capital do grande imperador anticristo. É muito interessante, né? É muito interessante como Satanás faz, como Satanás é. Teremos sim na terra uma cidade polo, uma cidade forte e pujante, tal como foi um dia o Egito, tal como foi um dia a Babilônia de Nabucodonosor, tal como foi um dia a Síria, tal como foi um dia Nínive quanto aos assírios, né? Tal como foi um dia simplesmente Roma para o grande Império Romano, ou então a Macedônia para o grande Alexandre Magno. Sim, irmãos, teremos uma cidade polo no mundo, que simplesmente será a capital política e econômica mundial e onde o anticristo se assentará, regendo povos, tribos, línguas e nações. E o capítulo 18 nos traz a descrição dela. Não, pastor, mas espera aí, pelo que eu estou vendo no capítulo 18, e está falando é da destruição dela. Sim, você pode analisar pela destruição. Para que você compreenda o que é o trabalho do anticristo e como ele chega ao ápice, eu antes tenho que te falar sobre a versão simplesmente contrária do que está no capítulo 18. Se no capítulo 18 diz que nós teremos uma cidade que vai ser destruída e todo mundo chora em razão da destruição dessa cidade, então é óbvio que o que se está ali dizendo do que ela vai ter, do que ela vai possuir e do choro de todos os reis, de todos os comerciantes, de todos os grandes homens, isso significa que ela existirá. Isso significa que ela terá uma riqueza acima de tudo pujante, extraordinária e fantástica. E aí, lendo de trás para frente o capítulo 18, você poderá ver até onde o anticristo chega, mas eu já quero lhe alertar, ele em uma hora cairá. Em uma hora cairá, ou seja, é pena, né? Dá dor, né? Se é possível ter dó, né? Mas, coitado, Satanás, depois de ter sido jogado à terra e não ter mais acesso aos céus, e simplesmente após o Senhor receber todos os seus santos nos céus e deixar literalmente todos aqueles que receberam a marca da besta aqui embaixo para sofrerem, Satanás tenta enganar toda esta população, toda esta população com a pungente prosperidade do anticristo, de sua capital e do mundo. Peraí, pastor, peraí, deixa eu ver se eu estou entendendo. Mas aí a grande tribulação, ela não tem lá muito de grande tribulação. Se vai ter uma cidade que é pujante, que é forte, que é poderosa, que é rica, que é luxuosa, que é extraordinária, ué, onde é que está a grande tribulação? Está vendo como o capítulo 18 é fundamental e importante? Porque o capítulo 18 diz exatamente o que o anticristo vai construir no ápice, no cume, no máximo de sua intervenção no mundo. Se não, vejamos. Olhe bem comigo o que será construído. Se no versículo de número 2 diz assim:
Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia. Está dizendo que esta cidade, futura cidade do Império Mundial, não é pequena, é grande. E o anúncio dela só pode ser feito por um anjo absolutamente enorme, de tão grande que é esta civilização e esta cidade. Olha que interessante, os motivos dela cair sabemos. Versículo 5. Porque os seus pecados se acumularam até o céu. Mas não poderia dar outra coisa, né? Uma cidade absolutamente dominada pelo anticristo, que tem o anticristo como seu grande líder. É lógico que as abominações chegariam aos céus. As abominações chegariam aos céus. Mas o que é interessante é você ler. Leia literalmente os lamentos comigo para que você veja o que o anticristo fez e até onde o anticristo chegou. Veja comigo, por gentileza, o versículo 20. 20 não, perdão, o versículo 9. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que se prostituíram e viveram em luxúria. Irmãos, é uma cidade extremamente luxuosa. É uma cidade extremamente rica, esta que o anticristo vai produzir. Tanto é que os reis da terra estarão na mão dele em razão da luxúria desta cidade. Ou seja, ela é tão rica, tão rica, tão rica, que a luxúria serve não só para ela, mas para todos os reis da terra. E eles choram ao ver essa cidade caída. Olha que interessante. Quando você pega e simplesmente lê o versículo 11, e nele se diz: E sobre ela choraram e prantearam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Você está vendo? Além de uma cidade luxuosa, com poder político central, que faz com que todos os poderosos da terra chorem em razão de perderem o luxo, o encanto, o esplendor, a luxúria que nela existia. Agora são os mercadores. Agora são a galerinha do comércio, né? Galerinha do comércio. Os mercadores planteiam porque ninguém mais podia comprar a sua mercadoria. Significa que era uma cidade polo não só politicamente, mas uma cidade polo também economicamente. Olha que fantástico. E os produtos não são qualquer coisa não, meu amigo. Qualquer coisa não. Produto é, olha aí, ó, mercadoria de ouro, versículo 12, prata, pedras preciosas, pérolas, linho finíssimo, púrpura, escarlate, toda espécie de madeira odorífica, marfim, qualidade de móvel preciosíssima, bronze, ferro, mármore, ungüentos, especiarias, bálsamo, vinho, azeite, flor, trigo, gado, ovelha, cavalos, carros, escravos e até almas humanas. Meu amigo, o comércio lá era uma coisa grandiosíssima. E o que eu acho interessante é que simplesmente esses mercadores olharão de longe e chorarão, porque a ruína da Babilônia é a ruína deles próprios, de todo o comércio que ela manuseia, comércio internacional, comércio interno, economia próspera, dinheiro para tudo que é lado, artigo de luxo para tudo que é lado. Amados irmãos, o anticristo não vai levantar qualquer cidadezinha, não. O anticristo não vai levantar qualquer coisinha boba, não. Irmãos, o nosso querido capítulo 18 é lamento e é choro, e é lamento e é choro, porque a queda dessa cidade é simplesmente a queda
econômica, política do mundo inteiro que gira em torno dessa cidade. Gente, é interessante o versículo 16 e 17, quando diz: ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura, de escarlata dourada, de ouro, pedras preciosas e pérolas, porque em só uma hora ficou devastada. Tamanha riqueza! Tamanha riqueza! Ou seja, o capítulo 18 mostra de forma enorme e clara a grandiosidade da futura cidade polo do mundo, que o anticristo vai fundar, levantar, que será a sede do seu poderosíssimo império e de onde ele vai comandar todo o mundo. E o que eu acho interessante é, basta uma hora, uma única hora, para que tudo que o anticristo construiu durante o período da grande tribulação, cerca de 6 anos e meio, porque o Armagedon é um conjunto de guerras que ocorrerão, e alguns intérpretes dizem que o Armagedon ele dura meses, às vezes até um ano. Então, como é no final da grande tribulação, ainda vamos ver isso, não estou afirmando isso, como é no final da grande tribulação, veja que o anticristo começa com calma, pequenininho, um pequeno chifre que domina 3, e depois domina os 10 grandes chifres, e ele tem habilidades. Veja que quando ele chega no máximo, no auge do seu poder, basta uma hora. E eu não estou dizendo que essa uma hora é literal, mas basta um pequeno tempo para que Cristo destrua a sua grande cidade sede, grande cidade polo, esta cidade que trazia orgulho ao anticristo. E o sistema econômico mundial entra em descalabro, e o sistema político mundial entre em ruína e bancarrota. Eu quero que depois cada um dos irmãos leia com muita calma tudo aqui está, porque tudo isso aqui o anticristo levanta, mas tudo isso aqui cai em apenas uma hora. Sabe por quê? Porque Cristo é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E a consequência é o anticristo revoltadíssimo com esta situação de calamidade que ele vem rapidamente e que coloca em xeque seus poderes. Ele culpa os servos de Deus que ainda existirão nesse momento. E quem são os servos de Deus? Sim, os judeus. E ele vem para o grande massacre aos judeus, trazendo os 10 reis. E aí sim temos o Armagedon, temos Apocalipse 19. E esse é um outro dia, um outro assunto, um outro momento. Vamos essa semana trabalhar com o importantíssimo e fantástico capítulo 18. E vamos ver tudo que o anticristo construiu em 6 anos e meio, caindo em uma única hora. Amados irmãos, aqui é Pastor Gedeon Júnior. Eu tenho a alegria de estar com os irmãos e começamos mais uma semana. Amanhã continuaremos para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor, Deus abençoe a todos.